mas algumas coisas que você está comentando, assim, e tudo tem uma amarra na sua vida, né? Tem. Tinha amarra de fisioterapia porque você tava meio que jurada que ia ser fisioterapeuta da estética lá. Tava prometida pra clínica. Tava prometida pra clínica. O lance da cirurgia abdominal, querendo ou não, o irmão da sua amiga lá no primeiro momento tem uma amarra na sua história. Uhum. E você disse que muitas pesquisas que você fez com o objetivo de trazer simplicidade para o processo, facilidade para o processo, tem histórias envolvidas na sua vida também. Tem. Eu quero ouvir um pouco disso. Nossa, eu vou contar, porque eu amo contar essa história. Por favor. Porque eu trabalho com baixo custo. Baixo custo. E vocês vão entender por quê. Fiz o meu mestrado, fiz a residência, eu continuei a cirurgia abdominal ainda, na residência e no mestrado. Daí, acabou meu mestrado, eu passei num concurso lá em Campinas para ser físio. Eu tinha uns 24 anos, eu falei, não, ainda não quero parar. Parar, digo assim, quero continuar estudando, né? Vou fazer o concurso, mas eu quero continuar estudando. E daí surgiu a oportunidade de fazer o doutorado na UFSCar. Entrei no processo seletivo. À medida que eu entrei no processo seletivo, minha irmã foi diagnosticada, tinha uma doença lá no interior de São Paulo já, ela em Palmital, ela tinha uma doença que a gente não descobriu o que era essa doença. Ela tinha derrame pleural, derrame pericárdio. Derrame pleural, derrame pericárdio. 3 litros de punção no derrame pleural. Nossa. 1 litro no derrame pericárdio. A gente não descobria. A gente rodou aí o Brasil inteiro. Meu pai gastou tudo que tinha e não tinha para tentar descobrir o que ela tinha. Enfim, uma médica maravilhosa aqui de São Paulo descobriu referência lá na Unifesp. Pode falar o nome? Não pode? Doutora Emília Sato. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim. Ela descobriu a doença, um tipo de lúpus, mas ainda não conseguiu detectar o gene. Enfim. E ela cursou com a fibrose pulmonar e ela tinha muito desconforto respiratório, não fazia nenhuma atividade de vida diária. Ela se cansava para ir do quarto até o banheiro, com 30 anos, 28 anos. E nisso eu estava fazendo o processo seletivo do doutorado. No dia que era a minha entrevista, minha irmã entrou em coma na UTI. E eu passei a noite inteira com ela na UTI, e deu 8 horas da manhã, eu fui lá no banheiro da UTI e fui fazer minha entrevista. Fiz a entrevista, voltei com a minha irmã na UTI, e ali eu fui cuidando dela. Ela ficou em Londrina, que é a cidade perto de Palmital, e eu em São Paulo. Então, eu pegava ônibus, eu viajava a noite inteira, passava o fim de semana com ela, voltava durante a semana, trabalhava. Isso ficou até ela ficar bem. E daí ela foi para Palmital e ela precisava fazer reabilitação pulmonar. Eu passei no processo seletivo do doutorado. E não tinha nenhum profissional na região, há muito tempo atrás, há uns 7, 8 anos atrás, que tinha o conhecimento da área de reabilitação pulmonar. E, a princípio, naquela época, ainda não se falava muito em telereabilitação, em reabilitação a longa distância. Era muito centrado, né? Aquele Center-Based Learning. Então, não tinha como ela fazer. E ficou um mês, a minha irmã totalmente debilitada, acamada praticamente, cansada para fazer qualquer tipo de esforço. Falei, como que eu vou resolver isso? Daí que foi minha tese de doutorado, que ganhou aí vários prêmios para fora. Legal. Eu fiz um protocolo de reabilitação em uma longa distância de baixo custo, baseado no teste do degrau. Fiz para minha irmã, fiz com ela 6 meses, ela voltou a trabalhar, voltou a fazer as atividades do dia. Isso eu estava naquela fase de qualificação do doutorado, 6 primeiros meses. E ela voltou a fazer tudo. Então, para mim, meu doutorado tinha acabado ali, a partir do momento que a minha irmã tinha voltado a fazer tudo que ela queria fazer. Só que eu tinha que comprovar para a ciência que realmente aquilo era. Porque é um protocolo muito simples, é um protocolo extremamente simples. Eu uso o metrônomo do computador e faço o teste do degrau. Determino a cadência no teste do degrau. Então, por exemplo, ela fez 10 degraus por minuto. Então, essa é a cadência que ela vai subir e descer na reabilitação. Pego uma porcentagem dessa capacidade submáxima. Então, começa de 90%, 150%, 200%. E ela liga o metrônomo e, em casa, ela fazia com o metrônomo dela. Falei, essa semana 15 degraus por minuto, essa semana 20, vai subindo, agora intervalado. Então eu tinha uma planilha que eu fazia com ela cada 15 dias que eu ia para Palmital, e eu ia progredindo nessa planilha a lista de exercício dela. E daí foi que deu certo nela, eu tive isso como tese de doutorado, e daí depois eu comecei a aplicar em várias populações essa estratégia de prescrição. Então é uma estratégia de prescrição de baixo custo.
Deu para entender? Por exemplo, na caminhada, eu faço pela equivalência em número de quarteirões. Então, um quarteirão tem 100 metros. Se ele caminhou tantos quarteirões, eu faço uma equivalência não faço em velocidade, que a gente prescreve na esteira. Eu prescrevo em quarteirões. E daí eu comecei a fazer isso com outros testes, que foi meu pós-doutorado, agora meu segundo pós-doutorado, com outras populações. Eu comecei a ver que deu certo na minha irmã, que daí deu certo eu fiz com 87 pacientes que tinha DPOC grave, GOLD 3 e 4. O resultado foi super bom, assim. E daí, o que aconteceu? Beleza, acabei o doutorado. Vou agora dar aula, porque sempre quis dar aula. Só que daí veio a pandemia. E lá no centro de reabilitação, que eu fazia doutorado, começou a ligar um monte de gente. Eu sou do Amazonas, eu sou do Amapá, sou do Macapá. E eu tive Covid, estou muito ruim, estou muito grave. Inclusive, uma vez uma atriz lá do Amapá, ela entrou em contato com a gente pedindo ajuda. Eu falei, mais uma vez, o que eu vou fazer? E daí eu fiz um projeto de telereabilitação usando esse protocolo. Daí a FAPESP financiou, graças a Deus. Legal. Daí a FAPESP mandava os equipamentos até a casa dos pacientes. Então, ela mandava um degrau, é coisa simples também, baixo custo. Degrau, um aparelho de pressão e um oxímetro. Então, foi para o Brasil inteiro esses equipamentos. Eu colocava no Sedex de casa, mandava para casa do paciente. Se o paciente não tinha celular, eu mandava um celular com internet. E daí a gente fazia reabilitação por vídeo. Daí se ganhou como o segundo melhor projeto do Brasil pós-Covid. Uau! Sim. Mas não pelo título, eu digo porque, assim, pela importância social que essas pesquisas têm. Sim. E agora eu estou em outros projetos, mas todos têm uma história social, que é de rastreio de DPOC. O meu marido, ele é pneumologista e ele trabalha muito com DPOC. Ele se formou há pouquíssimo tempo, há 2 anos. E ele começou a me contar, e é que me incomodava muito. Ai, Marcela, o paciente chegou aqui, GOLD 3, GOLD 4, GOLD 3, GOLD 4, para diagnóstico. Falei, como que a gente vai rastrear isso? Daí a professora Renata de São Carlos, ela veio. A gente tem um projeto aqui que chama COLA. É um teste de rastreio para DPOC. A gente validou ele em 4 meses aqui em São Paulo. A gente acabou de terminar. Então, é um instrumento que usa PickFlow e um questionário que rastreia DPOC. Então, o cara ele não precisa mais fazer uma espirometria e até o pneumo. Ali a gente rastreia. Validado. Daí a gente tem agora, nesse projeto, por exemplo, a gente teve 80 pacientes, 47 DPOC positivo. Doença pulmonar crônica positivo. Então, aí é um acesso, né? Lá em Palmital eu posso aplicar esse teste por telefone. Daí agora eu estou validando esse teste por telefone. Porque agora eu posso ligar para ele e falar, você tem esse rastreio positivo, 4 pontos acima, 4 pontos ou mais no colo, rastreio positivo, tem que ir pro pneumo. E tem mais um projeto. É o último, eu juro. Olha que interessante. Ela vai juntando peças de um sistema de atenção. Primeiro foi a REAB em si, o baixo custo, o alcance, a distância, e agora ela tem a UFSCar, né? Na verdade, tem um sistema de rastreio que pode ampliar o alcance por telefone. Cara, é um sistema assistencial. É um sistema onde você rastreia a distância e atua à distância em baixo custo. E consciência, nada feito. E consciência, validado. Cara, isso aumenta muito a qualidade de vida de uma parcela gigantesca da população. Não, e sem contar que assim, quando você faz um teste de rastreio desse tipo, que não depende de uma primeira ida ao médico, ou não depende de uma prova de função pulmonar, você aumenta o acesso das pessoas. Exatamente. Porque quantas pessoas têm acesso, vou dizer rápido, porque se você esperar, você vai conseguir no SUS chegar no seu pneumologista, mas olha todo o processo que você precisa fazer para chegar num pneumologista no SUS, né? E tem que ter todo esse passo a passo, senão a gente não ia dar conta, né, de realmente levar as pessoas. Mas quando você faz isso, talvez você antecipou em 6 meses um diagnóstico, ou em anos, talvez, porque se dependesse do cara procurar um pneumo, quanto tempo ele ia protelar até começar a entrar no sistema? Sim. Então, quando é um teste simples, né, ele tem alguma coisa respiratória que chama atenção, com um teste simples, ele se dispõe a fazer o teste. Exatamente. Agora você fala para ele, você precisa ir no postinho, pegar um encaminhamento para um geral, aí do geral você vai para o pneumo, do pneumo você vai pegar o encaminhamento para a prova de função pulmonar e depois você vai retornar para mostrar para o pneumo. Então, assim, ele fala, não vou fazer isso agora. Exatamente. São anos para você.